Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer para formatar seu projeto de conclusão de curso utilizando o Microsoft Word 2010. Primeiramente, a gente precisa definir aqui nessa tela inicial algumas configurações gerais que já servirão como base para todo o seu trabalho. Então, o que a gente vai fazer primeiro são as configurações de página. Para isso, a gente vem aqui em Layout da página, configurar a página, clica nessa setinha aqui. Vai abrir essa caixa e em margens a gente precisa deixar superior 3 centímetros, esquerda 3 centímetros, inferior 2 centímetros e direita 2 centímetros. A orientação é para que seja retrato. Clica em OK. Depois que definiu as margens, agora preciso definir o parágrafo. Aqui mesmo em layout de página, temos aqui um caminho para as configurações de parágrafo. Clica na setinha e aí aqui a gente vai definir o espaçamento entre linhas 1,5. Somente isso. E depois de definido configuração de página e parágrafo, precisamos definir a fonte. Para isso a gente precisa voltar aqui para a página inicial. A fonte padrão para o trabalho é a Arial e o tamanho 12. Definido essas partes, já podemos dar início à configuração da página. Na página, a primeira coisa que vem é o nome da instituição. Para isso a gente precisa centralizar. Clica aqui, centralizar. Tudo em maiúsculo. Nome da instituição para a qual você está fazendo o trabalho. Tudo em maiúsculo. Depois, precisa colocar o nome do curso. Definido o nome da instituição, o nome do curso. Pode apertar aí 5 vezes no Enter. 1, 2, 3, 4, 5. Colocar o nome do autor do trabalho, caso o nome do aluno, isso em minúsculo, apertar mais 5 vezes no Enter, e aí você coloca o título. Para o título, ele precisa apenas ser negrito. Clica aqui. E maiúsculo. Você vai digitar o título e se haver, dá 2 pontos. E digita o subtítulo, caso haja. Agora, precisa ir para as 2 últimas linhas da página. As 2 últimas. Aqui, tudo maiúsculo também, mas tira o negrito, digita a cidade e o ano. Feito a capa, nós precisamos fazer a folha de rosto. Na folha de rosto, nós começamos com o nome do aluno. Centralizado. Aperta 6 vezes no Enter. Digita o título em negrito. Título. E se houver, o subtítulo. Aqui precisa haver uma certa atenção. Aperta 2 vezes no Enter, tira o negrito. E aí a gente precisa colocar uma breve explicação do trabalho. Essa breve explicação, ela precisa ficar alinhado à direita da página, recuo de 8, ou em algumas instituições, esse recuo é de 7 centímetros. Nesse caso aqui eu vou fazer de 8 centímetros. A gente precisa alterar o tamanho da fonte, vai ser 10. Aqui em cima. Precisa ir lá em parágrafo, aqui, parágrafo, recuo esquerda 8, e o alinhamento ele é justificado, espaçamento entre linhas simples. A gente já consegue ver aqui embaixo como que vai ficar o texto que eu vou escrever a partir de agora. Clique em OK. E aí você precisa colocar uma breve descrição do trabalho. Trabalho apresentado à disciplina de projeto de conclusão
conclusão de curso como requisito parcial para obtenção do título de... E aí você vai colocar, se seu título for técnico, se seu título for bacharel, você vai colocar bacharel e o nome do curso. Vou colocar aqui técnico em informática. Mas aí você vai colocar qual o título que você está obtendo na instituição por fazer esse trabalho. Feito essa breve descrição, você vai apertar Enter 2 vezes e vai colocar o nome do seu orientador. Para isso, você vai colocar orientador, 2 pontos, espaço, e o nome do orientador. Feito isso, aperta Enter e precisamos voltar à fonte original 12. Vai lá em parágrafo e tira o recuo, coloca 0. Centraliza e no final, nas duas últimas linhas da página, assim como na capa, vai precisar ser colocado o nome da cidade e o ano que você está fazendo o trabalho. Feito a capa e a folha de rosto, você pode conferir pegando o mouse e vindo aqui em zoom, diminuir o zoom e ver como sua capa, sua folha de rosto ficou. E estando tudo ok, a gente pode seguir para o próximo elemento do trabalho. Próximo elemento obrigatório. Eu vou pular todos os elementos opcionais. Esse elemento ele é o sumário. Para fazer o sumário, a gente vai colocar a estrutura automática dele no trabalho e no final do trabalho nós vamos atualizar e esse sumário vai ser preenchido. Para isso, precisamos ir lá em referências, sumário, e eu vou utilizar o automático 1. Ele vai dar um erro, mas tudo bem. Feito isso, eu vou formatar o título, o sumário. Ele está aqui nessa tipo de fonte aí. Eu vou colocar que a fonte que eu quero utilizar é Arial. Vou dar um Enter aqui para separar as entradas do sumário do título. Esse título, ele é todo maiúsculo. Ele tem que ser centralizado e ele está em azul aqui, mas ele deve ficar em preto. A fonte aqui está 11, tem que ser 12, e aqui está 14 e precisa ser 12. Vou deixar o sumário aí e no final vocês vão ver como que ele vai ficar todo preenchido. Muito importante essa parte para não haver problemas depois. Clicar em inserir, quebra de página. O mouse vai pular lá para a próxima página. E agora nós vamos para o corpo do trabalho. Vamos definir a página de introdução, fundamentação teórica, desenvolvimento e conclusão. E para isso existem níveis. Para definir esses níveis, pode clicar aqui em cima. E o tipo de numeração escolhida é essa aqui. Então no número 1 eu vou ter em negrito a introdução. Número 2 eu vou ter a fundamentação teórica do meu trabalho. Número 3 o desenvolvimento. Número 4 a conclusão. Todos eles em negrito. Feito isso, para que isso seja reconhecido pelo meu sumário, eu preciso selecionar esses itens, vir aqui em referências, adicionar texto, nível 1. Porque esses títulos aqui, eles são de nível 1. Feito isso, eu vou inserir quebras de página para cada título. Então, para isso, eu vou posicionar o cursor aqui, ó. E eu vou passar isso aqui para a próxima página. Clico em inserir, quebra de página. E aí foi, o 1 ficou
e o 2 foi com o resto. Clico aqui em desenvolvimento, onde eu quero passar para a próxima página, clico em quebra de página. E assim eu faço com conclusão também. E aí eu tenho os meus títulos todos separados, um em cada página. Vocês podem ver aí, introdução, fundamentação teórica, desenvolvimento e conclusão. Depois que eu faço isso, eu já posso começar a escrever cada tópico desse. Nesse caso aqui, vou começar pela introdução e não vou copiar de nenhum canto. Existe uma fórmula no Word chamada RAND, que eu posso definir quantos parágrafos eu quero e quantas linhas cada parágrafo vai ter. E isso aqui ele gera um texto. Bom, depois que digitou o texto, eu preciso formatar o texto. Então, vou selecionar aqui o texto, introdução, e aplicar as configurações. A primeira delas é o alinhamento justificado. Depois eu clico aqui em parágrafo, já está o alinhamento lá justificado. O recuo, primeira linha, 1,25, já aparece aqui como vai ficar o recuo. E o espaçamento entre linhas, 1,5. Nível do tópico, corpo de texto, perfeito. Clique em OK. E aí meu texto está formatado. E aí eu vou repetir isso para todos os outros. Aqui no desenvolvimento, eu vou simular que eu quero um novo subtópico. Digamos que eu fiz uma breve descrição aqui de 2 parágrafos, 4 linhas. E aí eu fiz essa breve descrição sobre o desenvolvimento do meu trabalho. E depois dessa breve descrição, eu queira adicionar um subtópico. Para isso, posicione o meu cursor lá. Clico lá na numeração de novo, clico para colocar o subtópico e vocês vão notar que vai aparecer um nível de subtópico aqui, 3.1.1, mas só que eu tenho 3 antes, então tem que ser aqui 3.1. Para corrigir isso, só preciso clicar com o botão direito do mouse, numeração, alterar nível da lista, e aí eu vou aqui e coloco ele como nível 2, 3.1. Digito meu tópico, muito importante para aparecer no sumário, seleciona, referências, adicionar texto, nível 2, nesse caso aqui é um tópico nível 2, e vou aí escrever o que eu quero nesse subtítulo. E para finalizar os níveis de texto aqui, vou aproveitar para adicionar um subtítulo do subtítulo. Então, vou apertar Enter aqui, vir aqui na numeração, apertar 3.1.1. Agora sim está correto, porque eu quero que isso aí seja um subtítulo do desenvolvimento. Aqui eu vou colocar subtítulo do subtítulo. E muito importante é que esse título aqui, ele é em itálico. E vai ter que ir lá em referências, adicionar texto, nível 3. Vou adicionar mais um texto aqui.
Aqui nas configurações do texto da conclusão aconteceu algo interessante. Apareceu o nível do tópico nível 1. Prestem atenção nisso aqui. Esse nível do tópico ele precisa ser corpo de texto. Se ele tiver algum nível, esse texto ele vai aparecer todo no sumário. Okay? Então presta atenção no nível do tópico. Se não é título, subtítulo ou subtítulo do subtítulo, ele precisa ter o nível do tópico corpo de texto. Então, concluído o texto, eu vou mostrar a vocês como fazer para adicionar referências ao texto. Então, digamos que eu estou aqui no meu desenvolvimento e eu quero referenciar essa primeira frase aqui do segundo parágrafo. Para fazer isso, eu posso apenas clicar aqui em referências, inserir citação, adicionar nova fonte bibliográfica. Então, aqui eu vou selecionar da onde eu estou tirando minha fonte bibliográfica. Se é um site, seção de livro, artigo de revista, artigo de um periódico. Vou selecionar aqui livro. Vou colocar o nome do autor segundo as normas, que seria o último nome, em maiúsculo. João, primeiro nome. E o restante do nome da pessoa. O título do livro, o ano que ele foi publicado, a cidade e a editora do livro. Clique em OK. E aí vocês vão poder ver que aqui embaixo foi inserida uma citação do livro que eu acabei de adicionar na minha fonte bibliográfica. Caso no decorrer do texto eu queira citar novamente esse mesmo livro, eu apenas posiciono o meu cursor onde eu quero, clico em inserir citação e aí vai estar aqui as minhas citações. No caso aqui, o livro. Eu vou adicionar outra fonte bibliográfica. Vou lá em inserir, adicionar nova fonte bibliográfica, vou colocar artigo de um periódico. Vou digitar o nome do autor, Pedro Silva, o título do artigo, o título do periódico, o ano que o artigo foi escrito, o mês e o dia. E aí você vai colocar em quais páginas do periódico o artigo foi escrito. Vou botar aqui da 46 a 64. Clique em OK. Mais uma vez, uma citação vai ser feita aqui. Eu errei aqui, coloquei o sobrenome do autor em minúsculo, tem que ser tudo em maiúsculo. Então eu clico aqui, clico na seta, editar fonte, boto Silva, tudo em maiúsculo. Clique em OK. Vai perguntar se eu quero atualizar, clico em sim, e ele vai atualizar automaticamente para mim. Vou adicionar só mais um, para deixar mais recheado. Está inserido as minhas citações e a partir do momento que eu inseri essas citações, mais uma vez, elas estão disponíveis aqui. Então, digamos que eu tirei isso aqui daqui, essa outra sentença do texto tirei daqui e assim por diante, tá? E no final do texto eu preciso colocar todas as minhas referências listadas. Para isso, posiciono o cursor no final do texto, no final da conclusão,
clico em inserir quebra de página. E aqui, como eu já inseri todas as minhas citações no texto e coloquei no banco de dados do Microsoft Word, ele pode criar essas referências automaticamente para mim. Então, para isso, eu venho aqui em referências, bibliografia, vou selecionar aqui o primeiro. E aí, automaticamente para mim, ele inseriu todas as citações que eu fiz no meu texto de forma organizada e num estilo padrão, que é o que todas as universidades e centros acadêmicos eles pedem dos seus alunos. Eu preciso apenas fazer algumas modificações aqui com relação à fonte, então vou selecionar tudo, colocar Arial 12, vou dar um Enter aqui. Bibliografia é centralizado, preto, é tudo maiúsculo, e esse texto aqui ele é justificado. Então, terminada a bibliografia, agora a gente precisa inserir os números da página. Para isso eu preciso voltar lá para a introdução e eu preciso inserir uma quebra de seção. Para isso eu coloco o meu cursor no começo aqui de introdução, vou lá em layout da página, quebra de seção contínuo. Isso vai fazer com que a partir do cursor seja iniciada uma nova seção. Clico. Para verificar se uma nova seção foi criada de fato, eu dou 2 cliques no meu cabeçalho e vocês vão notar que na página anterior tem seção 1, na página seguinte eu tenho seção 2. Eu vou fechar. E agora eu posso inserir minha numeração. Eu vou lá em inserir, número de página, vou adicionar o fim da página à direita, número sem formatação 3. Clico lá. E ele inseriu numeração em todas as páginas. Mas eu não quero que nem a capa, nem a contracapa e nem o sumário estejam com numeração. Para fazer com que isso aconteça, eu vou lá na introdução, clico no número 4 e clico em vincular ao anterior. Isso vai desmarcar a opção de vincular ao anterior. E aí eu posso apagar aqui no sumário a numeração, que todas as outras páginas elas vão ficar com a numeração ainda, mas a capa e a contracapa, que fazem parte da mesma seção do sumário, vão ficar sem o número. E aí outra coisa que eu posso fazer, já que o sumário é a página número 2 do meu trabalho, a introdução é a 3, não a 4. Então eu posso clicar aqui, marcar, clicar com o botão direito, formatar números de página e falar para iniciar em 3. Clique em OK e fecho. Então minha numeração vai começar no 3 e assim por diante em todas as páginas. Todas as páginas estão numeradas. Feito isso, eu posso finalmente atualizar meu sumário. Muito fácil, clico aqui no meu sumário, clico em atualizar e automaticamente todas as referências elas foram atualizadas. Ao fazer isso, eu pude notar aqui que bibliografia não está em negrito. Para corrigir, é só selecionar, clicar em negrito. Pude verificar também que as fontes elas estão em calibre, elas não estão em Arial, então é só selecionar todo o sumário, Arial 12. Concluí assim a formatação do texto acadêmico. E para verificar seu trabalho de uma forma mais ampla, é só diminuir o zoom. E você pode enxergar seu trabalho de uma forma mais ampla, corrigindo possíveis falhas de formatação.
Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.